pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago Mestres dos Penjitsu, dessa vez do terceiro episódio da sétima temporada, A Época dos Traidores. Então vamos nessa, né? O episódio já se inicia com os ninjas lá no templo de Erjitsu e o Jay, né, ele colocou o capacete lá do Guerreiro Vermilion, mas não aconteceu nada, né? Eles acharam que ajudaria a descobrir, né, quem eram os guerreiros, porque eles ainda não sabem o nome, eles só estão chamando de Cobra Samurai. Mas, enfim, o Kai fala, né, que tem algo familiar nesse capacete, mas ele não sabe exatamente o que. Talvez o mestre Wu saiba. Eles vão até ele, mas o mestre começa a falar um monte de palavras confusas e volta a dormir. Ele está exausto. E aí eles precisam, né, tentar reconectar o Zane, pois ele foi o último que viu o Cyrus Borg. Mas só o Cyrus tem os recursos para religar o Zane. A Nia até disse que talvez ela possa religá-lo com o computador na caverna da Samurai X, mas ela vai precisar de uma ajuda. Então é quando o Lloyd meio que faz as divisões, né? O Jay e o Cole vão para a caverna da Samurai X com a Nia, ele vai ficar ali cuidando do Mestre Wu, e o Kai vai para o museu para perguntar para o Dr. Saunders se ele consegue mais alguma informação sobre o capacete. Enquanto isso, o Krabs e o Acronix estão lá no esconderijo deles, né? Falando que está na hora da fase 2, mas o Acronix diz que eles precisam de mais Vermilions. Mas o Crux revela que em breve eles terão, pois existem mais crescendo no pântano. Então aquele ninho que nós vimos no final do episódio anterior é um pântano mesmo. Ele, tá, mas como nós vamos controlar um exército de milhares? E o Acronix pergunta, né? O Crux responde que ele teve 40 anos para planejar, ele já pensou nisso, né? Então ele apresenta os comandantes Ragmank, Blank e Maquia, que basicamente, né, são serpentines com um intelecto superior e por causa disso eles têm telepatia e podem usá-la com os guerreiros Vermilion, né, e os controlarem como se fossem uma mente colmeia, sabe? E aí, beleza. Lá na caverna da Samurai X, a Nia tenta ligar o Zen, mas não tem reação nenhuma. E aí, né, eles veem algo na gravação de vídeo, né, algo na câmera. Só que mesmo assim, não conseguem ver, pois foi muito rápido. Eles desaceleram o vídeo e vem um borrão verde, mas mesmo assim não dá pra saber o que é. Então eles começam a perder a conexão e o Zane, né? E aí corta para o templo de Erjitsu, onde a Misako tá servindo mais chá pro Wu. E o Lloyd, né, ele é um mestre em treinamento e ele se pergunta o que é que ele precisa fazer, porque ele tá se sentindo meio inútil. O mestre Wu vai dar conselhos, mas ele acaba cochilando no meio do conselho e o Lloyd não consegue compreender, né, o que o Wu quis dizer. Pois ele tá muito cansado. E aí no museu o Kai acaba encontrando o quadro do pai e da mãe dele, né? E fala, eu queria perguntar coisas pra vocês, já faz tanto tempo. E aí ele até tem como se fosse um flashbackzinho, uma visão dele na Vila Ignácia, né? Com os pais, e aí ele fica segurando a irmãzinha Nia, que era um bebê na época lá no braço. Isso foi, obviamente, muito antes deles sumirem, mas enfim. Um guerreiro vermelho acaba avisando, é um sentinela, que o Krux e o Acronix têm visitas. E o Krux bota lá um periscópio numa estátua de uma cobra para o Acronix ficar observando. Eles veem que é um ninja. O Acronix já quer partir para a ação, mas o Crux diz, não, eu cuido dele, tá bom? Isso não muda nada, iniciem a fase 2. A Nia termina de fazer upgrades, né, no computador da caverna. E agora o upgrade que ela instalou foi o da super câmera lenta. E então eles notam, né, que o borrão que eles viram foi a lâmina do tempo verde. E foi o Acronix que atacou o Zane e roubou, né? Roubou não, sequestrou o Cyrus Borg. E aí, eles, tá, mas se foi o Acronix, ele ainda tá solto por aí, quem foi que o Cyrus avistou então? Então eles continuam botando o vídeo em câmera lenta e vem o Dr. Saunders. Eles dizem, peraí, eles estão trabalhando juntos? E aí ela fica, não é possível, o Dr. Saunders era tão gentil. Ele, não, vocês lembram das excursões pro colégio? Elas eram muito chatas. E eles percebem que o Kai tá indo direto, né, pra esse ninho de cobras. Eles têm que avisar de alguma forma.
O Kai encontra, né, com o Dr. Saunders e pergunta sobre o capacete. Porque ele acha familiar, mas ele diz, não, isso só deve ser uma cópia barata, alguma coisa numa NinjaCon. Mas ele diz, Kai, deixa esse capacete aí comigo, eu dou uma olhada. Ele, olha, o Mestre Wu sempre falou pra nunca deixar pra amanhã o que pode fazer hoje. Você se importa de dar uma olhada por aqui? Ele, não, vai em frente. E aí, né, o Kai tá olhando em volta, a Nia, o Jay e o Cole estão saindo da caverna da Samurai X, né, pra avisar o Kai, mas o Cole pergunta, e o Zane? Ela, não, ele vai ficar bem, eu coloquei ele pra reiniciar. E a Pixel aparece lá no computador, né, gritando pro Zane acordar, mas ele não acorda. E aí os vermelhos começam a atacar Ninjago e sequestrar um monte de artesãos, operários. E o cara lá fica mexendo nas coisas, se questionando se ele tá deixando alguma coisa passar, né? Pois o pior cego é aquele que não quer ver. E tipo, ele vai, olha num sarcófago, né? O Dr. Saunders esconde a cadeira do Cyrus Borg, que tá atrás do sarcófago. O próprio Cyrus Borg tá amordaçado dentro desse sarcófago, que por curiosidade é o mesmo que o Scales e os outros generais Serpentine tentaram roubar lá no quinto episódio da segunda temporada, quando os ninjas viraram crianças, né? Mas, enfim, o Kai senta numa cadeira e meio que abre a passagem secreta para onde o Acronix está. O Crux só vai e esconde, enfim. E aí o Kai, né, tá preparando para ir embora, mas ele lembra, o capacete é igual ao que o Acronix estava usando. E o Mestre Wu falou que o Crux se perdeu no tempo, mas esse capacete significa que o Crux deve estar por aí em algum lugar. E aí, né, quando o Dr. Saunders vai tentar desconversar, o bigode dele acaba, o bigode do disfarce acaba prendendo numa estátua, né, e caindo. Ou seja, o disfarce dele foi revelado. E aí o Kai começa a questionar, não, você é o Crux. Ele, sim, eu me escondi debaixo do nariz do Mestre Wu por décadas. E aí o Kai começa a lutar contra ele, né? O Jay, o Cole e a Anya estão indo pro museu, só que eles veem os Vermilion. E o Jay e o Cole dizem pra Anya ir pro museu que eles vão cuidar da situação ali, né? O Cyrus acaba rolando pra fora do caixão. O Kai vê, né? Mas durante a luta dele contra o Crux, acaba caindo o estátua e o Chronix fica preso. Ele não consegue sair. O Jay e o Cole começam a lutar contra os guerreiros vermelhos, só que o Cole ainda não tá acostumado com as mãos, né, os braços de lava dele para usar o soco terrestre. Então ele acaba prendendo o Jay numa lixeira. E a comandante Máquia fala, né, para os vermelhos não esquecerem a missão, a fase 2, é para eles sequestrarem os operários, os artesãos e é para eles irem para os esgotos. E aí quando o Jay consegue sair da lixeira, né, o Cole ajuda ele e eles notam que os vermelhos sumiram. O Crux está lá provocando o Kai, dizendo que os pais dele ficariam desapontados. O Mestre Wu não tá ali. Ele, não, meus pais ajudaram o Mestre Wu a derrotá-lo uma vez e eu vou fazer isso também. Ele, é, mas ele mentiu pra você. Seus pais não são quem você pensa. Eles não lutaram contra nós, eles eram nossos aliados. Aí o Kai, o quê? Não, eles eram heróis. Eles, sim, heróis do nosso lado. Seus pais eram traidores. E aí o Kai fica em choque, né? Ele começa a lutar com raiva, vai perdendo, né? Apanhando pro Crux, dizendo, você deixou suas emoções o controlarem, a verdade dói, não é? E aí o Acronix consegue se libertar, né? De onde ele estava preso. Ele também vai atacar o Kai, mas a Anya chega. E aí nós temos, né, a luta dos irmãos Smith contra as mãos do tempo. O Crux acaba ficando preso dentro do sarcófago, né, durante a luta. E quando eles vão pegar o Acronix consegue tocar na lâmina do tempo verde, né? E, obviamente, ele dá o salto para o futuro, né? O Cyrus Borg sumiu, o Crux sumiu e o Acronix também sumiu. E aí eles voltam para a caverna da Samurai X, né? Falam que o Dr. Saunders era o Crux o tempo todo e que eles estão trabalhando com essas cobras samurai, mas eles ainda não sabem por que sequestraram os operários de Ninjago. Na verdade, tem muitas coisas que eles não sabem, né? E o Kai ainda tá se questionando se o que o Crux falou era verdade ou não sobre os pais dele, né? Ele até vira pra Anya e diz, olha, você já pensou que tudo que você sabe é mentira? Mas antes que a Anya possa perguntar o que é que ele tá querendo dizer, né? O Zane começa a reiniciar e ele fala um código, né? 47219. Ó, gente, eu não vou mentir. Esse código
É um negócio muito jogado. Não explicam na temporada. Tem uma teoria do que possa ser, mas eu só posso explicar mais lá pra frente, nos próximos episódios, tá bom? Mas é isso. O Zane fala esse código e o episódio acaba. Mas é isso. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscrevam, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Fico Deus, coração, Jesus te amo. Um forte abraço, até a próxima e falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.